Olá, meu nome é Pedro e este é o canal iByte Brasil. Mais uma vez aqui, trazendo um vídeo mostrando, Mostrando algumas práticas que acontecem na eletrônica e que muita gente não passa, até por desconhecimento, até por nem ver que isso traz dificuldades para algumas pessoas. Eu tenho visto aí pessoas reclamando que não conseguem fazer as montagens, ou quando consegue, não funciona de acordo com aquilo que foi prometido ou foi descrito no esquema. A internet está cheia de esquemas que não são, digamos, confiáveis, mas é interessante, né? É interessante que o cara saiba ler o esquema e saber também o que pode acontecer com relação à montagem desse circuito. Então, que eu vou trazer? Eu vou trazer um vídeo demonstrativo usando um CI 555 e vou mostrar o comportamento de capacitores e também vou mostrar o comportamento de resistores. Não vou mostrar resistores, e sim um trimpote que eu vou ajustar ele para ele fazer o que eu quero. Também vou mostrar usando o osciloscópio o que acontece de fato e não descrito, né? Com instrumentação é muito mais fácil de realmente provar aquilo que se diz. Então, quando a pessoa diz, eu preciso que faça tal coisa, pelo cálculo está certinho, o esquema está ali, o esquema foi seguido à risca, e mesmo assim o circuito não funciona. Isso é porque tem um problema. O problema é componente. Hoje a gente está com problemas de falsificação de componentes, componentes de baixa qualidade, capacitores que não têm aquele valor que está escrito nele, resistores que não são aquilo que está impresso no corpo deles, circuitos integrados e outros componentes que são considerados ativos, como transistores e qualquer semicondutor em geral, não tem a função real em função daquilo que está escrito no corpo do componente. Então, às vezes, você pode pegar um diodo que está escrito um N4007 na carcaça dele, mas ele não ser, devido às falsificações. E capacitores, nem se fala, né? Capacitor eletrolítico aí é complicadíssimo. Então, sempre atentar no valor. E o que se a gente pode chegar à conclusão disso? É que é preciso ter um instrumento para comparar o valor que está impresso no corpo do componente e medir para ver se é aquilo mesmo. Com relação a semicondutores, daí a coisa já é complicada. O ideal é ter um circuito de testes, né? Esse circuito aqui funciona bem com tal transistor original. Então pega um outro transistor que foi comprado, coloca no mesmo circuito e vê se o rendimento é o mesmo. Se não é, é falsificado. Se for, é original. É a única técnica que tem. Mas o foco aqui não é este tipo de coisa. O foco aqui é ver o comportamento dos capacitores e dos resistores e ver o que eles fazem de fato com o instrumento. Vamos ver isso na prática? Bom, a promessa é de mostrar que um erro na escolha de um componente eletrônico pode causar um problema grave de funcionamento, ou seja, não funcionar de acordo com aquilo que se deseja. Mas, ao mesmo tempo, também pretendo mostrar aqui que a gente consegue versatilizar ainda mais um componente que já é bem versátil, que no caso eu estou falando do CI 555. O pessoal tem mexido bastante aí, mas eu não tenho visto uma técnica aqui de controle de frequência, a gente obter uma certa frequência de áudio, no caso, né, porque o 555 só vai até 500 kHz, e controlar essa frequência, poder controlar ela de uma forma simples e fácil. Então, a literatura e os esquemários, os esquemas antigos, né, eles não traziam certas informações
E aí algumas das informações que traziam, infelizmente, não eram as verdadeiras. Hoje a gente pode comprovar isso através de montagens, a própria internet está aí, está mostrando. Eu também estou pretendendo mostrar que algumas coisas não falaram para a gente. É que nem a história da água, que não tem cheiro, não tem gosto, não tem sabor. Na verdade, não é assim. Ela tem cheiro, tem gosto, tem sabor. E a eletrônica também não é exatamente aquilo que ensinaram para a gente. Então aqui eu tenho um trimpote de 100K e nós sempre utilizamos aí os resistores do pino 6 ao pino 7, o pino 7 ao pino 8, uma diferença de 9 para 1, 10 para 1, sempre bota de 1K num e bota 10K no outro e vai dar uma onda quadrada. Isso não é verdade. Então aqui o que eu pretendo demonstrar, a primeira coisa aqui é o seguinte, é obter a onda quadrada exata no 555, porque quando você coloca um resistor de 100K e um resistor de 10K do pino 7 ao pino 8 e do pino 6 ao pino 7, não dá exatamente onda quadrada. Então aqui eu vou mostrar como fazer aqui com este trimpote. Então eu tenho ali a onda, ó, tá lá, não está exatamente quadrado, eu estou trabalhando com frequência baixa, ó. Parou de oscilar, porque o resistor entre o pino 6 e o pino 7 era muito baixo. E agora eu vou trazer para botar o DUT ali em 50%, ou seja, a onda vai ficar exatamente quadrada. Talvez não fique 100%, 100%, 100%, né? Mas vamos lá. Vamos tentar. Eu tenho lá o DUT agora, já tenho um DUT 65, 56, 50, 47, 42, vamos voltar um pouquinho. 37, 48, 50. Então aqui eu consegui uma onda, exatamente uma onda quadrada, com o DUT de 50%. Vou até abrir um pouquinho isso aqui. Como aqui pode ser baixo. Então aqui eu tenho, pode perceber aqui, ó nas divisões aqui são 5, e aqui também são 5. O pedacinho que falta aqui também falta aqui. Então é a onda realmente quadrada. Então eu tenho uma tensão de alimentação de 10 volts, está aqui, ó. Tenho uma tensão de pico a pico também de 10 volts, porque é digital, onda quadrada. E tenho uma média ali, oscilando aí de 4,6 volts. E o ciclo ali de microsegundo é 4,66, o que indica a frequência, 215 Hz. Muito bem. Agora vem aquela história. Eu já mostrei aqui como fazer isso. Então eu achei o resistor adequado, achei a frequência adequada. Então eu retiro, vou deixar tudo ligado, tá? Retiro o trimpote, meço a resistência do pino central ao pino que estava no positivo, a resistência que dei ali é outra que eu tenho que pegar uma comercial e colocar. E do pino central ao outro pino, então eu também tenho a frequência, aliás, a resistência adequada para quê? Então eu tenho que procurar os valores adequados da forma como foi encontrado aqui. Então depois disso é só colocar os resistores fixos e pronto. Pode ver que a frequência está ali, ó, 212 e 213. Agora vamos para um problema que tem acontecido muito e as pessoas não têm percebido. Pode prestar atenção, eu tenho a tensão de 10 volts de alimentação, tenho aqui o trimpote de 100K, que é o que faz a descarga do pino 6 ao pino 7 e do pino 7 ao pino 8, já está configurado ali. Tenho aqui um resistor, aliás, um capacitor de desacoplamento, que é para a onda ali ficar bonitinha, coisa e tal. Se tirar esse resistor aqui, esse capacitor aqui, aliás, as ondas podem ficar um pouco sujas, né? Ter problemas com relação ao tipo de onda gerada. Tem um resistor de 2K aqui em série com o LED está aceso. Então, o LED está aceso por quê? Ele está aceso porque a gente consegue perceber a ciclagem de frequência até uma certa frequência.
depois daquilo não consegue mais. Então eu vou ver se eu consigo baixar a frequência aqui. Então eu posso controlar a frequência. Ver que se eu botar o resistor entre o pino 6 e o pino 7 muito baixo, eu não vou ter 144 lá. Então vamos ver se eu aumento um pouco ou diminuo, não sei como é que está aqui. Vê que aqui eu vou chegar, ó. Perdi a onda quadrada. E vai chegar um momento que ele vai parar de oscilar também. Quando o resistor entre o pino 7 e o pino 8 do CI for muito baixo, ó, ele parou de oscilar. Mas o circuito permaneceu com o LED aceso. Isso é o que engana o pessoal. Eu só consigo ver isso porque eu estou usando o osciloscópio. Então eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui para a frequência mais ou menos que eu estava, né? Para ver ali, nós temos o controle de frequência que eu estou mexendo aqui, ó, em torno de 100 a 300 mais ou menos Hz, tá? Frequência bem baixa, só para mostrar aqui. E mesmo assim eu não consigo ver as piscadas do LED. Então eu teria que colocar o quê? Se eu quiser ver piscando, eu tenho que fazer uma mudança. O circuito aqui, ele é bem versátil. Eu poderia mudar várias coisas aqui para chegar a uma medida necessária, né? Então, o 555 em onda quadrada, eu não preciso mexer em muita coisa, eu só posso retirar esse capacitor aqui, ó, para aumentar e diminuir a frequência. Como eu quero ver as piscadas aqui, quero que minha vista alcance, eu tenho um capacitor de 100 kPf aqui, vou até baixar ele aqui para ver se dá para ver. 100 kPf, eu vou colocar mais um de 100 kPf em paralelo com ele, e daí a gente vai baixar a frequência. A frequência que a gente vai ter lá é outra. E o LED vai ficar piscando, eu acho. Ou deveria, né? Ó, mas ainda não consigo ver o LED piscando. Vou dar mais uma corrigida no osciloscópio. Falei a frequência que ele está me botando ali, 72 Hz. Então ainda não consigo aqui. Daqui a pouquinho eu já vou conseguir piscar, ver as piscadas dele. Vou segurar aqui. Não sei qual é o lado que vou baixar a frequência aqui. Acho que é pro lado de cá que eu baixo. Lado de cá eu baixo. Então agora, olha só. Eu tenho 50 e poucos Hz. Ó. Já meu olho consegue ver. Está funcionando em 13, 14 Hz. Então eu consigo ver essas piscadas aqui. Se eu tirar este capacitor aqui, já não consigo mais ver, embora esteja em 40 e poucos Hz. Veja só, dá para ver, mas não é bem como eu queria, ó, certo? Então só esse capacitorzinho aqui já faz isso. Então essa é a parte do capacitor e do resistor, para obter a onda quadrada e também para obter uma frequência dentro daquilo que a gente quer. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, vou mudar aqui para tentar colocar aqui na onda mais, deixar o DUT assim mais ou menos. Pronto. Então aqui a gente tem a onda quadrada e eu tenho um capacitor de 100 kPf. Repara a frequência lá, 226. É 226 Hz. Então é um capacitor de 100 kPf e ele me dá na frequência 226 Hz. Eu vou botar um outro capacitor de 100 kPf e ver se ele também me dá 226 Hz. Qual é o objetivo aqui? Ver se os dois capacitores são iguais. Na numeração,
Na numeração aqui, olha, eles são iguais. 10, 4 está escrito em todos os dois. Vamos ver o resultado aqui. Era 226, né? Olha só. Agora só tenho 115, 116. Pois é. E agora? O que a gente deduz com isso? Deduz que um desses dois capacitores aqui é muito ruim para essa aplicação. Agora, eu não sei aqui qual dos dois capacitores que realmente tem a capacidade de ser ruim. Eu vou usar ver se dá para fazer aqui 200 nanofarad, eu vou pegar este capacitor aqui e vou medir. Pode ver que eu estou usando aqui, ó, o mesmo capacitor, e vamos ver no multímetro aqui, no medidor de capacitor, ó, esse capacitor aqui, na verdade, ele está marcando que tem 100 nanofarad, mas tem 46 nanofarad. Vou até botar assim, que é para dar uma, olha só, 45,6 nanofarad. Então, este capacitor aqui deve estar mais próximo de 100K. Isso é tolerância, mas aí a tolerância ali é uma tolerância de 50%. E essa tolerância de 50% é péssimo para a maioria dos equipamentos. Então eu tenho aqui, ó, 100 kpf, diz que tem 100 kpf, vamos medir aqui. Também não tem 100K, mas tem 94 e alguma coisa. O que foi comprovado isso ali no osciloscópio, né, devido à frequência que deu diferente ali. Então, vamos botar ele de volta. Temos lá 116. Vamos testar um outro aqui. Esse aqui também está escrito que tem 100 kpf. Vamos confirmar aqui. Esse tem 92,8. Então esse aqui também deve dar em torno de 100, cento e poucos hertz de frequência. Ó, 114. Então os dois estão mais ou menos iguais. E esse capacitor aqui, embora seja até mais bonitinho, a qualidade dele é muito ruim. Ele tem 50% de tolerância. Então não é bom para a maioria dos circuitos que a gente precisa. E é por isso, por esse tipo de coisa, que muitos circuitos que a gente faz, que sugere no esquema, ó, 100 kpf, o cara vai lá e bota 100 kpf. Pô, camarada, não funcionou. O que aconteceu? Funcionou, mas não funcionou de acordo como era. A frequência não era aquela desejada. E é por isso que eu estou dizendo que tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Deixa o multímetro aqui. Vou tirar esse capacitor de 100 kpf, botar aqui. E agora eu vou botar um aqui de... Esse aqui não é. Esse aqui é 5 pf. Não vai dar certo aqui não. Eu quero fazer aí uma frequência bem altinha. Ó, vou botar um capacitor aqui, ó, de 1K. 100 vezes menor que esse ali, ó. Não vou nem medir ele no instrumento e vamos ver que frequência que vai dar. Veja que ali já foi longe, né? Mas chegou lá em 7 kHz e alguma coisa. Mas a onda permaneceu na mesma, com o mesmo DUT, né? Na mesma largura de banda, no caso 50% o ciclo, só que a frequência aqui ficou 7 kHz. Só que este aqui é 100 vezes menor que esse. Então, é isso que eu digo. Agora, quando eu movimentar este simpote aqui e chegar na frequência que eu quiser, pode ver que ali eu estou em 6.8, 6.6, e eu posso chegar mais ou menos a 7, 8, a frequência que eu quiser, sem mexer muito aqui no circuito, e com isso eu descobri o valor de resistência que eu preciso. Então, já que eu tenho agora tudo mais ou menos preparado ali, sei da situação do capacitor, sei da mudança do resistor, e agora eu vou ver aqui, como eu tenho um resistor aqui de 100K, eu escolhi aqui 200K, porque é a primeira escala possível do multímetro.
Então, se eu quisesse colocar um resistor fixo aqui, entre o pino 6 e o pino 7, eu faria o que eu vou demonstrar agora. Então, eu retiro ele. Então, o pino central é o pino 7. Então, eu vou saber o quê? Entre o pino 6 e o pino 7, eu vou ter um resistor, vai ser necessário um resistor de 85K.3. Então, entre o pino 6 e o pino 7, um resistor de 85K. E entre o pino 7 e o pino 8, um resistor de 13.5K. Então, é essa a técnica que eu utilizo para conseguir a frequência exata com o duto exato e lembrando ainda da situação de valores de componentes que marcam ou indicam um valor e na prática são outros valores. Então, a importância do técnico em identificar por valores impressos é importante, mas mais importante que isso é ter uma noção de qual componente funciona mais ou menos naquela situação. Então eu sei mais ou menos que um capacitor de 100 kPf, ele não vai passar de 100 Hz, ou vai ficar muito próximo de 100 Hz, numa configuração padrão para um 555. Então, espero que poucos, né, eu acho que bem poucos aí estão acompanhando esse vídeo, né? Mas se tiver uma alma vivente aí, alguém que realmente acompanhou aqui para aprender alguma coisa, para saber de alguma coisa, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário e compartilha. Compartilha com os seus amigos que gostam de eletrônica e conta para ele por que os circuitos deles às vezes não funcionam, mesmo estando seguindo o circuito eletrônico disponibilizado na internet, copiado de alguém, sei lá. Então é isso. Eu espero que isto tenha sido útil para você que não tem um osciloscópio ou para você que tem um osciloscópio e não usa. Componente eletrônico, antigamente você podia confiar naquilo que estava escrito nele, hoje não pode mais. Então, esta é a mensagem principal que este vídeo deve ter trazido para você. Espero que tenha gostado. E vocês que seguem o canal, ou você que caiu de paraquedas aqui, deixa um like, deixa um gostei, compartilha com seus amigos. O canal tá aí, trazendo informações gratuitas para todo mundo. A única coisa que eu peço para vocês é um gostei, um compartilhamento, um like, para que o canal possa continuar existindo, porque é difícil manter o canal em atividade sem rendimentos. É monetizado? É, mas o valor da monetização não paga nem a energia elétrica que é gasta para gravar esses vídeos. O que dirá programa de edição e tudo mais que envolve componentes e etc. companhia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.